sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Pira Podcast. E dando sequência no nosso último assunto sobre viagens, que traz bem-estar, a gente já sabe, tem pesquisas que falam, né, sobre viajar, sobre ir para um lugar diferente, estar na natureza, tirar férias, etc. Então, para você não pirar, né? Se não pira, né? Se ficar sem descanso, sem férias, sem viajar, etc. Além do autoconhecimento, né, gente? Mas seguindo aí nessa linha, hoje eu tenho um assunto que talvez muita gente não conheça, eu conheci há pouco tempo, que tem tudo a ver com viagem, tem a ver também com astrologia e tem a ver também com autoconhecimento. A gente vai explorar mais isso aqui, tá? Vamos falar de astrocartografia. Não sabe o que é isso? Então fica aqui que você vai descobrir. Mas antes, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, que ama viajar, ou que tá precisando viajar, que gosta de astrologia, e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E para falar sobre esse tema comigo hoje, eu tenho uma pessoa, uma mulher maravilhosa, que eu adoro, que está na minha vida pessoal há pouco tempo, mas que já gosto muito, já considero pacas. Ela é atriz, ela é fotógrafa, ela é publicitária, diretora criativa e também astróloga. Olha só, é uma multiartista, né? E multitarefas e todas muito bem feitas, gente. Estou aqui com a Lívia Gamerck. Obrigada, Lívia, por ter vindo. Eu que agradeço. Muito bom ter você aqui. Ai, eu tô muito feliz. Bom, primeiro de tudo, conta pra gente como que surgiu a astrocartografia na sua vida. Quando ela apareceu e quando você começou a estudar mais sobre isso. Tá. Astrologia, de modo geral, já tá na minha vida há mais tempo. Eu nem sei te falar há quanto tempo, porque, assim, desde que eu sou curiosa em questões, assim, espirituais, de autoconhecimento, e sempre foi um assunto que me intrigou muito. Então, sempre que eu tinha a oportunidade de, sei lá, pesquisar alguma coisa aí na internet e tal, eu pesquisava sobre isso. Então, tá na minha vida, eu não sei te dizer há quanto tempo. Agora, a astrocartografia tá na minha vida desde mais ou menos 2017, 2018. Que foi quando eu descobri que isso existia através de uma astróloga queridíssima, que eu sigo, que já fiz curso com ela, inclusive. E ela descobriu isso numa viagem. Uau. E comentou sobre isso nas redes dela e tal. E aí, isso abriu um campo na minha cabeça que me deixou louca. E aí eu falei, gente, eu preciso disso. Isso faz todo sentido pra mim, na minha vida e tal. E eu fui quase que obsessivamente atrás disso, atrás dessa informação. Estudei, fiz curso, me analisei, viajei. Várias coisas dentro desse campo. E desde então, é isso. Eu quero, sei lá, o tempo inteiro analisar lugares, pessoas. E olha, dá vontade. A gente ficou umas 4 horas conversando. Sim. A Lívia analisou o meu mapa astrocartográfico. Isso. Certo? A gente vai mostrar aqui, só para vocês entenderem como é. Não vamos fazer, né, a análise aqui, mas vamos conversar então sobre o que é isso e tudo mais. Mas, gente, dá vontade. Imagina, quantos países tem no mundo? Eu nem sei, né? Nossa, eu nem sei te falar. Alguém sabe aí da técnica? Enfim, tem muitos países, né, gente? Imagina, assim, dá vontade de analisar tudo, né? Dá. Mas, enfim. Então, vamos descobrir aí o que, afinal, é astrocartografia, Lívia. 196 países no mundo. Caramba. Eu achei até que era mais. Né? Dá impressão. Mas já é muito, né? Já é bastante. É que tem umas pessoas... Por exemplo, a Gold veio aqui, né, no último episódio, e ela já fez 50 países, pô. Uau. Já tem ali, entendeu? Tá, eu não sei quantos eu tenho, mas tá longe disso, de 50, mais de 200. Tá. Mas, enfim, são pouquíssimas pessoas que conhecem tantos países assim, né? Enfim, então imagina você querer analisar que seja os 10 países que você conhece. Não, e o ou mais que você legal, quer conhecer, né? Sim, e o mais legal é que, assim, além da gente ter essa quantidade absurda de países, cada país vai ser diferente para cada pessoa. Exato. Não é que sei lá, a Bósnia não é legal pra mim, então não vai ser legal pra você, não. De repente é um lugar super potente pra você, né?
E aí é que tá, gente. Então, dá pra ficar horas e horas, tem muita coisa. Assim, a análise da Lívia é um negócio que eu até ia falar isso mais tarde, mas já, assim, foi até terapêutico, sabe? Você Olha. descobre muita coisa porque ela analisa o seu mapa natal, que por mais que eu já tivesse analisado meu mapa natal antes, eu vi mais coisas ali, que a gente vai falar mais tarde esqueci os nomes. Tá bom. Nodo, Quiron, essas coisas, Aham. que não é todo mundo que analisa, né? E a Lívia analisa. E faz muito sentido com o mapa astrocartográfico também. Enfim, gente, então é uma super análise. Mas vamos lá, o que é isso, Lívia? Do que elas estão falando, né? Então, a astrocartografia, ela é uma vertente da astrologia moderna, onde a gente estuda as energias do seu mapa natal que estão espalhadas no mapa mundi. Então, imagina assim, você tem o seu mapa natal, né, a sua mandala, do jeito que ela é, com todos os posicionamentos certinhos de planetas, casas, signos e tal. Agora, quando você nasceu, a Terra estava em determinada posição, que é o que determina a sua mandala. Só que essa posição, se a gente for olhar num campo mais macro do universo, a gente consegue ver que esse posicionamento dos planetas e dos signos e tal apontam para lugares na Terra. E aí eu marco esses lugares que estão na Terra, é como se a sua energia caísse nesses pontos, né? E depois que eu marco tudinho, eu planifico o mapa e aí eu consigo ver o mapa astrocartográfico e as energias do seu mapa natal que estão espalhadas no mapa mundi. Não sei se dá para entender desse jeito. Acho que dá. Tá. E aí, eu vou aproveitar a pergunta que o César, nosso técnico, fez aqui nos bastidores. Tem a ver com a Revolução Solar? Pode ter a ver, porque muita gente vem atrás do mapa astrocartográfico para saber assim, e onde que eu passo o meu aniversário? Né? Qual o melhor lugar para passar meu aniversário? E aí eu faço uma pergunta de volta que é, o que você quer? O que você quer ativar? Por quê? Essas energias que estão espalhadas no planeta, elas são energias que se conectam com determinados pontos do seu mapa natal, né? Casas, então essas casas vão falar de energias específicas e tal. Então, por exemplo, você quer passar o seu aniversário em um lugar que te proporcione oportunidades profissionais, por exemplo. Então, eu vou analisar o seu mapa natal, eu não posso deixar ele de lado. Eu vou analisar a sua revolução solar, como que tá essa casa, a casa do trabalho, como naquele tá, ano. Tá. Isso, como que tá essa energia para esse novo ciclo. E, por exemplo, o meio do céu é o que vai me falar mais sobre isso, né? Eu posso analisar a casa 2 também, mas, por exemplo, o meio do céu, né, simplificando aqui, eu analiso quais linhas de meio do céu você tem e onde elas estão passando. E aí a gente analisa esses lugares, faz um mapa realocado, entende direitinho essas energias e aí a gente fala, olha, você tem esse lugar, por exemplo. Eu não bato martelo, eu dou opções. E aí a pessoa escolhe. Só para quem não entende nada de astrologia, ou entende pouquíssimo como eu, a casa 2 é a do dinheiro, é isso? Vamos dizer que é a casa, né, do valores, então valores éticos, também morais, financeiro, Me que fala... aí você analisa junto com a do trabalho para dar esse match no lugar. Tô falando de uma forma bem simplista, sim, tá? Para todo mundo entender, exato. Mas basicamente é isso. Tá, e o meio do céu é o quê? É a casa 10, que vai, a casa que tá lá no topo, que vai me falar da sua vida profissional, da sua imagem social, honras. Muitos astrólogos relacionam com o pai, o relacionamento com o pai. Então, eu consigo analisar essas duas casas e ver, por exemplo, o lado profissional. Às vezes, eu posso analisar também com a casa 6, que é uma casa que fala um pouco de rotina, de funcionários. Então, tem umas misturas, assim, que completam um pouco a análise. Então, a gente pensar, assim, que a pessoa... como que é a astrologia, né? Vê se eu não tô falando bobagem. Tá. Tem lá, como o céu estava quando você nasceu, por exemplo. Acertei. Então, você pega ali a posição, né? Dos signos... Dos planetas, isso. E aí, tá na casa tal, tá na casa tal. Essa posição, coloca no mapa mundi pra gente ver onde aquela casa
passa, por exemplo, em quais países aquela casa também passa? Tipo isso. Assim, mais ou menos. Por quê? O mapa natal, ele tem lá todos os campos da sua vida, né? Então, eu tenho 12 casas, eu tenho todos os signos, eu tenho todos os planetas. Quando a gente vai fazer a análise astrocartográfica, eu considero, na verdade, as angularidades. E o eixo, né? Então, a gente tem um eixo principal, que é meio do céu, fundo do céu, ascendente e descendente. Esse é o meu principal de análise. São essas as linhas que vão aparecer no seu mapa mundi. Essas linhas se repetem, por isso que eu dou opções de lugares, por exemplo. Entendi. Né? Mas eu preciso analisar umas coisinhas a mais, dependendo do seu objetivo. Então, por exemplo, o profissional é o que mais me pedem, né? Profissional, onde eu vou ficar rica, onde eu vou encontrar o amor da minha vida. Esses são os principais, assim, que me perguntam. Por exemplo, o profissional, eu preciso analisar o meio do céu, que faz parte desse eixo. Mas como que tá essa casa, o seu meio do céu, no seu mapa natal? Então, tem planetas ali dentro influenciando, estão fazendo conexões, né? Então, eu tenho as quadraturas, os sextios, enfim, algumas ligações ali que eu também analiso, sabe? Então, esse é o meu eixo principal. Mas eu analiso as angularidades, que são planetas que estiverem muito próximos dessas linhas, e essas conexões, isso tudo vai influenciar no lugar. Por isso que eu não posso te falar de qualquer jeito, vai para uma linha do meio do céu, porque depende de como tá esse meio do céu no seu mapa natal. Entendi. Gente, é muita coisa. Eu acho que não tem como o leigo super captar como é que entender ali como que funciona, né? Mas é mais para o pessoal. Eu acho que eu até me adiantei aqui que eu ia perguntar, né? Então, como que a astrocartografia utiliza a astrologia para a gente ter esses insights? É isso, né? Vai identificar onde estão essas linhas, essas energias, essas casas. Sim. Sim, na verdade, a gente precisa de cruzar as informações. Então, assim, o pessoal de casa, né, que quiser ver como é que é o mapa astrocartográfico, pode ter uma noção no site do astro.com. Lá tem um campozinho que é o Astro Click Travel, que você pode ver como é que tá o seu mapa e tal. Mas você não vai ter uma interpretação de fato, porque a gente precisa cruzar essa informação com o seu mapa natal. Você pode ver a nível de curiosidade, mas a interpretação mesmo é bem mais profunda. Sim, não tem como saber. Se você não estudou isso. Porque tem esse cruzamento de informação com o seu mapa natal. E a gente também tem umas outras técnicas que complementam. Então, a gente tem as energias complementares, que são essas conexões que eu falei, né? Então, os sextios, as quadraturas e tal. E a gente tem os parans, que são energias que se cruzam e elas reverberam na horizontal. E a gente tem o mapa realocado, que a gente consegue ver como se você tivesse nascido nesse lugar, para uma energia mais a longo prazo, né? Como que está influenciando no seu mapa natal. Esse mapa natal sempre vai ser o mesmo, mas a gente tem essas influências do mapa realocado. Entendi. Então, são várias técnicas. Vamos colocar aqui na tela o mapa que, não o que eu fiz com a Lívia, né? Esse eu fiz no astro.com, que é o site que ela sugeriu, se você quiser dar uma olhada. O dela é em outro lugar, né, Lívia? Tem um software específico. Exato, tem um software específico e que vai mostrar também várias outras linhas e várias outras coisas, né? Mas isso aqui é pra se você quiser entender, visualizar, né? Acho que fica mais fácil. O que é um mapa astrocartográfico? É isso. Então, o que são essas linhas aí, Lívia? Que elas, assim, resumidamente, para o pessoal entender. Lembra que eu falei do eixo? A gente tem o meio do céu, o fundo do céu é uma linha reta em pé. São as linhas retas em pé que aparecem aqui no mapa astrocartográfico. E a gente tem o outro eixo, que é essa linha horizontal, que é o ascendente e o descendente, que vai aparecer aqui no mapa com essas curvas, né? Sempre vai formar essas curvas. Esse é o meu eixo principal. Só que o meu eixo principal, ele se combina com os planetas. Então, por isso que eu tenho repetição de linhas, por isso que lá em cima você consegue ver coloridinho essas junções com os planetas. Entendi. Então, por isso que eu preciso analisar aqui no seu mapa também, porque onde que está esse planeta, né? O que ele está me dizendo combinado com essa linha, sabe? É muita coisa. Profundo, é muito complexo, né? Mas aproveitando que a gente está vendo o mapinha mais simples que eu fiz aqui no astro.com, gente, quando a Lívia abriu o meu mapa, me chamou muita atenção
Vocês estão vendo um miolo de cruzamento que tem ali, ó? Aí, gente, o que é isso? Que lugar é esse? Por que cruza tanto? Isso significa alguma coisa, né? Perguntei pra Lívia. E aí ela contou pra mim, né? Que explica pra eles, Lívia, quando cruza um monte de linha, o que pode ser. No caso aqui, esse cruzamento acontece na Islândia. No meu, né? Esse cruzamento, ele é muito comum em lugares mais remotos. Né? Então, assim, geralmente aparece lá no norte da Rússia, no meio do oceano e tal. O céu é bem interessante que apareceu na Islândia, né? Um lugar possível de visitar. Então, a gente não tem muita explicação do porquê que essas energias se cruzam nesse determinado ponto. Mas o que eu posso dizer é um lugar que pode ser muito intenso para você. Porque muitas energias diferentes estão passando ali. Então, pode ser que você vá para lá e você passe de um tudo, sabe? Você também tenha, né, lados bons. Então, você pode ter alguns pontos de ativação que te eleve, sabe? Que te evolua. Você pode também ter uns perrengues meio inexplicáveis. É um lugar um pouco tenso, né? Onde passa muita energia. Imagina, energia de todos os lados. Muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, é um lugar que você precisa de uma certa preparação para ir, sabe? Você precisa estar muito bem para ir. Ou muita coisa para lidar, né? Aí teria que analisar cada uma dessas linhas que se cruzam, né? Para entender o que cada linhazinha tá dizendo, né? Isso. Na sua energia. A gente do precisaria, meu mapa. Esse é um lugar que a gente precisaria de uma consulta só para ele, né? Então, analisar... Se eu quiser ir para a Islândia. Isso. Analisar todas essas energias, todas essas interações que você tem lá, as energias complementares e, muito importante, fazer o mapa realocado dali para entender o que de fato esse lugar tá te dando, né? Ai. É muito intenso. É um lugar, assim... Faria o mapa realocado mesmo se fosse... vou passar 10 dias lá, vou visitar 15 dias. Então, como é um lugar que tem muita energia, é interessante fazer. Pra gente entender um pouco a mais ali o que está acontecendo. Entendi. Pode ser que algumas coisas fujam de controle, porque é energia demais. Então, assim, num lugar desse tipo, não necessariamente eu vou conseguir te falar tudo que você vai passar ali. Né? Mas é isso, assim, já te preparando que, olha, intenso. A gente consegue entender se vai dar muito ruim ou se vai dar ruim, mas aí vai dar bom também, né? O que a gente estava falando, né? Um salto quântico de evolução. Tipo, nossa, evolui 10 casinhas num mês que eu passei na Islândia, por exemplo. Resolvi tudo que eu tinha para resolver, de repente. Meio difícil, mas... É porque, assim, quando você vai para um determinado lugar... E você tem, por exemplo, sei lá, o meio do céu com Júpiter, que tá ali, o rosinha, né? O que tá me falando? Tá me falando que você vai para esse lugar e você vai ativar a energia dessa casa do seu mapa natal. Então, se você vai para um lugar que passa tanta energia, você está ativando todas essas energias ao mesmo tempo. Então, você vai estar ali, ó, equilibrando o pratinho o tempo inteiro, né? Para bom, para desafiador, para intenso, para introspectivo, para expansivo, para tudo, né? Então, assim, tá ativando quase que o seu mapa inteiro de uma vez. Né? Então, é muito intenso, né? O que você quer lidar ali? Por isso curioso também, né? Mas aí estimula a curiosidade. Era um lugar que eu super iria, porque eu gosto de frio, gosto de neve, gosto de lugares remotos, enfim. Mas agora eu fiquei meio preocupada. Se eu decidir, vou ter que fazer uma análise profunda dele, né? É interessante fazer. Se você não quiser também, saiba que muita coisa vai Não acontecer. vou sem fazer. Eu não vou. Agora, depois disso, eu não vou para a Islândia sem fazer essa análise, viu? Falando aí nessas... energias, né, que você falou. Então, são coisas que eu preciso... Que me dizem alguma coisa, né, sobre a minha vida e tudo mais. Você acha que a astrocartografia pode ser uma ferramenta também de autoconhecimento? Pode, com certeza. Com certeza, porque nem sempre a gente se analisa. Por mais que a gente faça terapia e tal, existem pontos da vida que a gente não se analisa, né, dessa forma que o mapa mostra. Então, se você for para uma linha que de meio do céu, vai ativar uma energia lá da vida profissional, né, dessa parte mais de vida adulta, de imagem social. Se ela estiver ligada a um Vênus, por exemplo, te ativa uma autoimagem,
né? Essa imagem profissional, mas de uma forma um pouco mais estética. Se você for para o descendente, vai ativar a energia que vem do outro. Então, o que você está suscetível de passar com o que o outro te traz? Se vai para uma energia de ascendente, vai ativar uma parte mais sua mesmo, mais interna, né? Você pode ficar introspectiva, você pode ficar muito expansiva. Se você vai para uma linha de fundo do céu, você pode ter muitas memórias das suas raízes, você pode lidar com essa conexão de família, de mãe, sabe? Então, estou falando de uma forma muito, muito, muito superficial, tá? Mas esse eixo principal me fala desse tipo de coisa. E aí a gente combina com o planeta. Então, determinado planeta está ativando determinado assunto porque está em tal casa. Então, assim, é muita coisa que a gente analisa nesses cruzamentos, mas que sim, vai me trazer um autoconhecimento porque está ativando esses pontos. Sim. Se você estivesse aqui na sua cidade, vivendo normalmente e tal, pode ser que determinadas situações aconteçam e você também ative? Pode. Mas se você vai para um lugar desse, você vai estar totalmente mergulhada nessa energia. Então, você é obrigada a lidar com isso. Sim. Por isso que a gente vai para um lugar e é incrível e vai para um lugar que é perrengue. Porque, às vezes, esse lugar de perrengue é uma energia que você não está sabendo lidar muito bem com ela, né? Por isso que a gente analisa no mapa natal como que essa energia tá. E aí, pode ser que um perrengue te faça evoluir aqui 10 casinhas. E pode ser que um lugar que é incrível também, que nada aconteceu, também te dê um brilho pessoal, uma autoestima, uma confiança em você mesma. Tudo pode ser ativado para os dois lados, né? Para o bom, incrível, e para um desafiador. Sim. E até se, por exemplo, você falou assim, se a gente faz o mapa natal. Então, eu sou de São Paulo, meu mapa natal é de São Paulo. Acho que a gente pode voltar pro meu logo lindo, viu? Qualquer coisa, depois a gente chama de volta o meu mapa. Obrigada. Então, meu mapa natal aqui de São Paulo e tudo mais. Quem gosta de astrologia, já fez os seus mapas e tudo mais, eu já fiz o meu também e meio que refiz agora, né, com a Lívia. Meio que não, né, porque foi muita coisa. Foi bem profundo. A gente vê lá que, na minha casa do trabalho é assim, na minha casa do relacionamento é assim, na minha casa da sei lá o que é assim, pipipi. E aí, por exemplo, eu tinha uma casinha ali que eu precisava mexer, que eu precisava ativar, precisava lidar, não sei, que é a da coragem, né? Na verdade, a gente está falando da sua casa... não era uma casinha, Na verdade, a gente está falando do seu signo de Marte, né? Que ele está, vamos dizer, um pouquinho esquecido. Falando de um jeito bem leigo, vamos dizer. Ele está interceptado, né? Dentro da astrocartografia, a gente olha quais signos estão interceptados, por quê? É um signo onde não tem nenhuma cúspide passando, cruzando, né? Cortando. Então, é um signo onde ele está ali com uma certa dificuldade de ser desenvolvido, que é o seu signo Só rapidinho. De Áries. Áries. O que é a cúspide? A cúspide são as linhas que cruzam o mapa natal. Essas linhas principais que você falou. Tem o eixo principal, é cúspide também, e tem os cortes das casas, né? Entendi, então, essas casinhas estão cortando naquele signo. Então, elas estão naquele signo. Tá bom. Quando tem as cúspides não estão cortando dentro daquela casa em nada, aquela casa tá toda, aquele signo tá todo dentro da casinha, entendi. Ele tá interceptado, então ele tá em uma certa dificuldade de ser desenvolvido, vamos dizer. Tá? E aí você tem Áries interceptado, né? Áries me fala aí falando de um jeito bem leigo, né? Dessa coragem, esse impulso e tal, que você tá deixando ali guardado. Gente. Além disso, a gente tem um nodo, né, dentro dessa casa. E aí os nodos me falam de energias, para quem acredita em vidas passadas, né? Eu acredito. Os nodos me falam de energia que você traz e energia que você precisa trabalhar nessa vida porque te faltou ali, né? Desenvolver numa outra vida. Então você tem Áries para ser desenvolvido, né? Nessa vida, né? Que está ligado em Marte, que é o deus da guerra, né? O impulso, a coragem, né? O confronto. Então é um campo ali uma energia da sua vida ali que você
precisa desenvolver. Em contrapartida, você traz muito forte Libra, né? Porque o mapa é espelhado. Então, o que você tem ali do outro lado? Libra, que já é o seu sol, né? Você tá muito bem integrada com essa energia. Bem libriana. Bem libriana. Bem librianja. Mas aí eu tô dizendo tudo isso porque, assim, então, quando a pessoa que não conhece o mapa astrocartográfico, mas já até conhece o mapa natal, quando a gente faz o mapa, funciona assim, você tá ali lendo o mapa, entendendo as coisas. E aí, por exemplo, como que o mapa astrocartográfico vai me ajudar mais? Então, de repente, quero ir para um lugar, né, Lívia? Aí, Lívia, vai mexer muito nessa energia aqui. Você tá preparada? Você não tá preparada? E aí tem isso, né? Então, às vezes pode ser, então eu preciso mexer nessa energia mesmo, aqui ou em qualquer lugar que seja. Mas esse país específico vai me obrigar a mexer nessa energia, às vezes. Sim. E aí, por exemplo, eu falo, tá bom, pode ser muito pesado pra mim agora, não vou. E decido não ir. Ou eu falo, não, eu quero ir, preciso ir, eu vou agora. Aí tem as receitinhas que... E ainda passa receitinhas de bolo, viu, gente? É assim, ó, falando aqui da sua casa de Áries, né? Que você não tá integrada com essa energia, você tá trabalhando muito mais o Libra do que o Áries, vamos dizer assim. Tô me dando como exemplo, não queria. Então, vamos dizer que o seu Áries, ele não tá sendo bem trabalhado. Áries, o regente dele é Marte. Né, que é o deus da guerra, né? O contrário de Vênus, que é o seu Libra, né? Ele são o casalzinho queridinho da astrologia, né? Marte e Libra, né? O arquétipo do masculino e do feminino, vamos dizer assim. Então, vamos dizer que você queira muito ativar essa energia. Não, eu quero enfrentar, eu quero me colocar em situações onde eu sou obrigada a enfrentar e a desenvolver essa energia. Bom, vamos olhar onde é que passa o seu Marte. Né? Então, a gente analisa ali linhas onde você tem Marte passando. E aí, vamos dizer que eu tenho, sei lá, algumas opções de lugares. E aí, eu analiso cada opção e eu falo, olha, Lê, esse lugar aqui é muito intenso. Você está, né, aberta para passar isso? Porque você vai ser colocada em situações para você desenvolver essa energia. Você pode negar também. Cheguei lá e não dei conta. Tá. Mas aí, as situações não vão deixar de acontecer porque você não está pronta. Você se colocou ali. Né? Então, assim, mas eu não consigo lidar com essa energia. E aí pode ser que você comece a sentir que o lugar é muito hostil para você, que as pessoas são agressivas, que você não é entendida. Você pode começar a ter dor de cabeça, enxaqueca, inclusive queimaduras, né? Porque Marte é fogo, né? Então, essas energias, vamos dizer, de uma forma palpável, elas podem começar a se manifestar de outras formas, né? As pessoas integram essa energia para você enfrentá-las. Então, eu não consigo lidar com pessoas muito agressivas, as pessoas começam a ser agressivas, né? Como é que você lida com essa energia? Então, você é colocada à prova nesses lugares, né? Essas energias estão ali muito intensas. Por isso que eu falo, você vai avançar 10 casinhas ali, porque você... Ou se lascar, né? Ou piorar. Quando a pessoa vai para um lugar que ela fala, nossa, foi horrível, odiei. Provavelmente teve alguma... energia muito intensa, que provavelmente é alguma coisa lidar. Que ela tem que trabalhar, porque ela não sabe lidar com aquilo. Que você não sabe lidar. Então, por exemplo, as pessoas têm um pouco de medo de ir para lugares que tem Plutão, por exemplo, né? Porque Plutão, na astrologia, ele representa a morte e, né, vamos dizer simbolicamente, a morte e a vida, né? Não a morte de fato. Mas esses finais de ciclo, assuntos tabus, sexualidade, esse tipo de coisa. As pessoas que não têm o Plutão integrado, não reconhecem isso dentro da sua vida, não sabem lidar com esses finais de ciclo, falando de uma forma bem superficial, elas vão para a linha de Plutão e elas podem sofrer, sim. Né? Porque vai sofrer certas transformações que elas não estão abertas para passar. Ou Saturno, por exemplo, né? Saturno é um ancião, né? O chatinho que a gente fala, o Chaturno. o Saturno, ele integra aquelas cobranças, autocobranças, pessoas que cobram e tal. Vão para um lugar desse e são pessoas extremamente bagunçadas, vamos dizer, são pessoas que não dão conta de lidar com essa energia, que elas vão ser colocadas à prova para integrar isso dentro delas, né? Então, o que eu falo? Por exemplo, recentemente eu tive uma pessoa, várias pessoas, na verdade, que eu analisei que elas estavam querendo ir para uma linha de Marte, que é uma linha extremamente intensa. E nenhuma delas estava com o Marte integrado. Opa, o que a gente faz nesse caso? Mas não é que ela sabia que ela queria ir para a linha de Marte. Ela não sabia. Não foi assim, oi, tudo bom, Lívia? Eu tô precisando... Eu quero fazer uma mudança de país.
Foi assim, quero mudar para tal lugar. Tá. Eu quero mudar para tal lugar, e aí a gente analisa que você tem Marte passando nesse lugar. Ou seja, E transformação, é isso? Não, Marte pode ser sim uma transformação, né? Mas é essa energia de impulso, de coragem, sabe? De enfrentar, de ir lá e fazer acontecer. Que vão ter coisas ali. E essa pessoa não tá, essas pessoas, na verdade eram várias, elas não estavam muito bem com Marte integrado. Um deles até tava, mas aí o que você faz? Você pode se preparar Pra esse antes. grupo aí, né? Você pode se preparar antes. Porque o Marte, ele pede movimento. Então eu falo assim, olha, vai lá e começa a fazer uma aula de boxe. Começa a fazer um Muay Thai, uma aula de impacto. Porque você movimenta uma energia mais agressiva dentro de você, integrando essa energia. E quando você mudar para esse lugar, você mantém isso também, para você não sentir tanto que essa energia está vindo dos outros. Entendi. Porque se essa energia vem dos outros, você começa a se fechar mais ainda. Você começa a achar todo mundo agressivo, não tô sendo entendida, sabe? Muita coisa acontecendo que, né, de uma forma, vamos dizer, violenta, e aí você não sabe lidar. Se você tem essa energia integrada dentro de você, você não vai sofrer tanto, né? Então, existe essa energia que, na verdade, é uma ativação remota. Então, você ativa essa energia remotamente antes de você ir, é uma preparação. E aí você chega lá e você tá um pouco mais tranquila. Entendi. Sabe o que eu lembrei também? Por exemplo, muitos brasileiros, quando viajam para a Europa, acho que principalmente, falam, ai, os europeus são muito frios, ai, não gostei. Talvez eles sintam essa violência, entre aspas, porque talvez essas pessoas não estejam com essa energia integrada e aí elas se sentem num lugar hostil, por exemplo. Porque para mim, por exemplo, eu nunca senti isso. Tá. Eu achava todo mundo maravilhoso, eu adorei todos os lugares que eu fui, e etc, né? Então, assim, eu tô pensando aqui que realmente faz muito sentido essa coisa de, às vezes, alguém ir pra um lugar e amar, e uma outra pessoa ir pro mesmo lugar, às vezes na mesma época, até pra não dizer que, mas foi época diferente. Sim. E um ama e outro odeia, porque cada um tem suas questões, né, também, pra resolver. O mapa vai ser único para cada pessoa. E isso vai bater ali também, né? Aqui, nesse caso, a gente está falando de duas energias diferentes. A gente está falando dessa energia de personalidade, porque, assim, somos muito calorosos, né? Somos, enfim, brasileiros, abraços e, né? E a gente chega lá, a gente tem uma diferença de comportamento em nível personalidade das pessoas. Sim, eles e cultura, são criados assim culturalmente. Então, existe esse embate, já de cara. Mas o que eu tô falando da pessoa sentir a hostilidade, eu tô falando de um jeito muito percepção própria. Tá? Então, assim, isso vai talvez depender... mais forte mesmo, uma coisa mais... É uma percepção. Então, assim, não necessariamente aquelas pessoas estão daquele jeito, mas ela tem essa percepção. Porque ela tá aberta dessa forma, ou não tá aberta, né? E aí sente desse jeito. E aí o mapa vai ser diferente para cada pessoa, porque o mapa astrocartográfico, ele é feito baseado no mapa natal. Cada pessoa tem um. Então, pode ser que a gente viaje juntas, e aí você tenha uma sensação, uma percepção diferente da minha. Porque essa energia tá batendo em você de um jeito diferente para mim. Sim. Do que é para mim, né? Então depende muito, porque cada mapa vai ser único. Às vezes é até bom, assim, vou viajar em grupo, vamos fazer o mapa de todo mundo. Menina, nossa, você não sabe. A minha família só quer viajar para onde eu tenho linha de Plutão. E aí, meu Deus, que é o perrengue, não é isso? Eu vou passar por perrengue, vai ter briga, vai ter discussão, sabe? Vai acontecer coisas loucas, assim, vai acontecer imprevistos, perrengue, vai acontecer, né? Eu nunca fiz análise da minha família inteira, para falar bem a verdade. Mas eu sei que, para mim, ali tá passando o Plutão. Mesmo que eu tenha um Plutão integrado, que eu consegui integrar depois de um tempo e algumas experiências, não necessariamente isso vai bater nos outros. Então, eu precisaria fazer uma análise de todo mundo. Entendi. Para entender como é que essa energia tá. Porque sempre vai ter perrengue. É impressionante como eles adoram escolher um lugar de linha de Plutão. Caramba! É uma loucura. Não, você tem que pegar e falar assim, não, gente, peraí, ó. Aqui eu não vou, aqui eu não vou. Vamos em outro lugar? Vamos escolher ali do outro lado, sabe, né? Que a gente considera a energia reverberando a 300 milhas para cada lado. Né? Então, assim, a gente pode escolher um pouco bem para lá, sabe? Para não sentir tanto.
Mas é bem impressionante como acontece. E a primeira vez que eu fui fazer primeira vez não, mas assim, uma viagem bem importante em família, que a gente fez para Nova York, Ai, um que lugar... delícia. É um lugar onde eu tenho uma linha de Plutão passando em cima de Manhattan. Nossa. Na época que eu fui, eu não conhecia astrocartografia, isso foi em 2016. E aí foi uma viagem muito intensa. É uma viagem que eu queria muito fazer, de um lugar que me atraía muito. Depois, obviamente, eu fui entender o porquê que me atraía, né? Uhum. É um Plutão passando no meu fundo do céu, então é um lugar que me atrai a nível raízes, sabe? Bem Olha. intenso, né? Só que eu não sei como é que estão essas energias para eles. Né? Para mim foi muito intenso, mas eu Sim. entendo que poderia ter sido mais e até melhor aproveitado se eu tivesse feito essa viagem sozinha, por exemplo. Ou só com a minha mãe, ou só com meu pai, sabe? Entendi. Tanta gente meio que bagunçou ali minha experiência, para falar bem a verdade. Deixa a coisa mais difícil, né? Deixa mais desafiador. Então também não significa que, tem o Plutão aqui, não posso ir. Não é Não, isso, imagina. né? Tem gente que tem Plutão integradíssimo. Pessoas que têm signos pessoais em Escorpião, por exemplo, são pessoas que lidam muito bem, porque o Plutão é um regente de Escorpião. Então, geralmente, essas pessoas vão para essas linhas e reinam. E estão felicíssimas, prosperando. Entendi. A questão é você ter a tal do planeta, né? Agora não sei se é planeta, se é casa, o que é. Do planeta integrado para você ir para um lugar onde passa aquele planeta. Assim, mais ou menos isso. Se não tiver integrado, você vai ter dificuldade. Isso. E aí, na época, o seu Plutão não estava integrado, foi isso? Foi a primeira vez, eu acho, que eu tive tanto contato com esse planeta. Né? Entendi. E aí, assim, eu não entendia muito bem, as coisas aconteciam, e brigas e discussões, e muita gente, e vários quereres diferentes, né? Eu não estava sabendo lidar com essa energia, assim. Mas não quer dizer também que foi total jogado fora a experiência. Não, jamais, imagina, né? Só que o aproveitamento foi diferente. Entendi. E aí, depois de um tempo, em 2019, eu já conheci a astrocartografia, eu decidi ir de novo para a linha de Plutão. Olha. Sozinha. E aí eu fui para o Chile fazer um mochilão. E foi uma viagem transformadora, porque Plutão transforma. Olha. E eu estava totalmente conectada comigo apenas. Porque assim, quando a gente viaja, a gente fica muito no momento presente. Né? É muito intenso, porque por isso também as pessoas viciam em viajar. Porque é quando elas estão totalmente conectadas com elas. Né? Abertas aos acontecimentos, aberta ao que o lugar pode trazer, aberta a novas conexões, né? Totalmente ali com o campo aberto. Por isso também é tão transformador, né? Viajar de um modo geral. E também vicia. Sim. E aí eu fui para o Chile, e eu fiz um mochilão, passei por 4 cidades, sozinha. Tive, sim, perrengues, tive problemas, quase fui roubada, várias situações. Mas eu finalizei a viagem no Atacama. Meu Deus, que para mim foi um dos lugares mais incríveis que eu já vi na minha vida, assim, mais emocionantes, que aparentemente, né, esteticamente parece Marte, né, todo vermelhinho ali, mas eu tive uma sensação meio plutoniana, porque é muito vazio, muito deserto, só frio, sabe? E eu terminei nesse lugar, assim, me emocionando de um jeito, assim, inexplicável, com um céu super estrelado, assim, e eu finalizei com este lugar, né? Com essa visão. E eu voltei outra pessoa. Uau. Com certeza. Eu voltei com outras ideias, com outras visões de mundo, com outros quereres. Eu realmente sofri uma transformação ali. Foi muito interessante, foi muito intenso e foi muito oposto de Nova York, né? Como mesmo a mesma linha me proporciona ferramentas diferentes. Olha só, que legal. É bem legal. Então você acha não, né? Acho que já ficou claro que a gente pode ter transformação aí utilizando a astrocartografia. Inclusive, por exemplo, dá para a pessoa falar assim, eu queria uma transformação na minha vida, e aí ela tem que escolher algum lugar que passe em Plutão, é isso? Plutão é a linha da transformação? Plutão
A planeta, a linha, eu chamo de linha agora, tudo é linha pra mim. Não deixa de ser na astrocartografia, né? O Plutão, ele é o planeta que vai me falar mais sobre transformação. Ah, tá. Né? Ele tá ligado à casa 8, que é uma casa de transformação, uma casa de tabus, uma casa da sexualidade, da morte e renascimento, né? Sim. Então, assim, ele é um planeta que eu vou conseguir associar melhor essas transformações. Mas depende muito de onde você quer essa transformação. Eu quero uma transformação na minha vida profissional, eu quero uma transformação no meu relacionamento também, sabe? Depende de onde você quer essa transformação. Entendi. Eu quero uma transformação com a minha mãe. Viaja com a sua mãe para a linha de IC, que é a linha do fundo do céu, né? Então depende muito de onde você quer essa transformação. Entendi. Depende de como tá no seu mapa, né? Plutão para mim é muito transformador. Né? Eu tenho uma casa 8 intensa, né? E se eu for olhar essa conexão, né? Eu tenho um Júpiter dentro da minha casa 8 que expande essa transformação, né? A casa 8 é do quê? É essa casa que está relacionada a Plutão, a Escorpião, né? Tá. Tá relacionada, na verdade, a Escorpião e o regente de Escorpião é Plutão. Então, essa casa toda me fala de transformação. Eu tenho um Júpiter lá dentro, que expande tudo que toca, né? Meio Rei Midas, assim. Ele aumenta, né? Onde ele tá. E tá em Áries, que é impulso, é coragem. Então, assim, é muito interessante eu trabalhar com essa casa, né? Sim. E eu tenho outros lugares no planeta que me mostram essa mesma energia, tá? Mas com outras combinações também, mas que são lugares que me atraem muito. Então, assim, Nova York me atraía muito desde criança, não sabia por quê. Chile me atraía muito por esse lugar do Atacama, esse deserto. Desertos me atraem muito, para falar a verdade. Olha, legal. Itália me atrai. A Alemanha também passa lá, mas a Alemanha já é um lugar que eu tenho um pouquinho de medo de ir. Tem outras questões ali, outras... Vai ser muito transformador ir para lá, porque está ligado no meu ascendente, por exemplo. Mas eu tenho, em algum momento, com certeza, eu vou para lá, mas já com essa consciência. Né? Já preparada. Já preparada. Mas, com um box ou o que seja. Tipo isso. Tem a receitinha, gente, para qualquer situação, tá? A Lívia vai ter a receitinha. Mas, assim, é interessante você entender o que você já passou indo para determinados lugares e o que pode acontecer indo para outros, né? E você estando mais consciente, com certeza você vai aproveitar melhor essa energia. Não necessariamente a pessoa precise saber o que vai acontecer lá, né? A gente sempre viajou sem saber. Mas é interessante se você tiver essa consciência para saber como você melhor aproveita essa energia, o que pode acontecer, perrengues e tal. E quando você... Conhecimento é tudo, né? Então, quando você tem esse conhecimento, você tem esse entendimento, você usa isso a seu favor, né? Sim. Então, tá bom, eu já viajei para... Imagina se eu agora tô com a Islândia na cabeça. Imagina se eu fosse pra Islândia antes de conhecer a astrocartografia. Nossa, eu vou ter que ir um dia, eu quero ir. Ainda vou, mas depois de uma análise. Eu vou entender o que tá acontecendo ali com tanta linha, entendeu? O que elas estão me dizendo. Porque pode ser uma transformação, mas que transformação, né? É isso que você falou. Então, por exemplo, a pessoa fala: Lívia, eu preciso de uma transformação na minha vida. Em sei lá que aspecto. Então, você vai analisar várias outras coisas. Nunca é uma coisa só para analisar, né? É muito complexo, é muito gente. Profundo. É muito profundo. É muito profundo. É que dá para fazer análises muito profundas de cada lugar. Sim. Né? Se você fosse para a Islândia, por exemplo, a gente ia ficar horas analisando todas só aquelas a Islândia. linhas. E se você não fosse... quer dizer, se você fosse sem saber o que você tem ali, pode ser que você passasse por inúmeras situações loucas, para bom ou para desafiador, e você amasse ou odiasse. Você chegasse para mim e falasse: nossa, eu amei ter ido para lá, foi muito louco, aconteceram umas coisas muito interessantes e tal, eu adorei, você estava aberta. Ou pode ser que você fale: nossa, eu nunca mais volto naquele lugar de louco, tudo aconteceu. Depende muito também do quão aberta você tá para essas energias, sabe? E aquela questão que a gente já falou, né, de como estão aquelas energias no seu mapa natal, se elas estão trabalhadas ou não, e etc. Ali, né? Provavelmente, você ative muitos campos ao mesmo tempo. Por isso tão tem desafiador. Um treco, né? Pode ter um treco. Aquele tanto de campos para ativar. A longo prazo, pode ser bem mais desafiador. Né? Não, isso não. Calma. Não tô tão... com calma. Não quero tanto desafio assim, não. Mas a gente também estava conversando...
sobre o meu mapa e tudo, e vieram alguns insights, assim, algumas questões. Porque, por exemplo, tem a coisa da energia. Aí eu lembro que a gente falou de Nova York, e você falou assim, Nova York, só que você, por exemplo, aqui, a Letícia, é assim. Em Nova York, eu ia ser menos assim e mais, não lembro o que era, gente, mais assada, entendeu? Tá. Essa questão, ia mudar um pouco esse meu estar no mundo. Aí eu queria saber se influencia também, a gente consegue ver essas influências de comportamento ou até influências emocionais. Então, nesse lugar eu fico mais feliz, nesse eu fiquei tão deprimida, por exemplo. Fui pra sei lá onde, fiquei mega deprimida, foi horrível. Então, também tem essas influências emocionais e comportamentais. Tem. O seu mapa natal, ele sempre vai ser o seu mapa natal, ele não muda. O que acontece é ele receber influências desse lugar. E aí, por isso que a gente faz o mapa realocado, para entender que alterações você pode sofrer enquanto você estiver lá naquele lugar. Então, por exemplo, o seu ascendente é peixes, no seu mapa natal. No seu mapa astrocartográfico, em Nova York, ele fica Capricórnio, que ele fica mais fechadinho, mais introspectivo e tal. Então, pode ser que você fique uma pessoa mais recolhida, né, enquanto você estiver lá. Não quer dizer que é uma coisa ruim. Tá? Mas assim, acontece. Pode ser que você vá para um lugar onde passa a sua linha de sol e você fica muito mais expansiva, mais aberta, mais com vontade de ser vista, sabe? Porque você brilha naquele lugar, né? Falando superficialmente. Se você for para um lugar que o Capricórnio fica muito forte, pode ser que você fique mais fechada, sabe? Então, assim, é uma influência. Isso não quer dizer que vai mudar a sua personalidade. Pode ser que você passe uma temporada desse jeito, ou até você se adaptar e equalizar aquelas energias, né? Então, você recebe influências. Né? Por isso que, e você falou assim, eu fui pra Irlanda, né? Você fez intercâmbio na Irlanda. Sim, foi um intercâmbio perfeito. E sua linha de sol passa ali. Então você tava, nossa, felicíssima na própria pele, assim. Você tava se achando maravilhosa, linda, sabe? Brilhando, literalmente, né? E as pessoas te viam dessa forma também, né? A percepção das pessoas também muda pra você, dependendo de onde você tá, né? Então, lugares onde passa o sol, onde passa Vênus, geralmente são lugares onde a pessoa está muito feliz com ela mesma, está muito feliz com autoestima e tal. E aí, a gente também tem que ver que se uma pessoa, ela tiver, por exemplo, numa fase um pouco mais depressiva, não quer dizer que ela vá para uma linha de sol e vai ficar felicíssima. Porque ela não tá tão aberta para isso. Ela pode, na verdade, ficar mais incomodada. Porque ela vai para um lugar onde ela tá chamando atenção. Vai ficar cutucando ela, uma energia que ela não quer, né? Se ela tá numa fase que ela precisa ficar ali mais fechada, mais introspectiva, ir para um lugar desse pode ser bastante incômodo. Entendi. Bom, muita gente procura para ver mudança, né, de país. Mudança de país. Onde passar aniversário. Eu quero falar um pouco sobre essas coisas, como que a astrocartografia... Bom, acho que a gente já entendeu como que a astrocartografia ajuda a gente a entender isso e até escolher lugares para ir, né? Cadê? Aqui, me perdi. Então, por exemplo, se a pessoa tá com um pensamento de um lugar para morar, para fazer um intercâmbio, eu dei sorte, eu tive um intercâmbio perfeito. Talvez se eu tivesse ido para outro lugar, eu teria uma outra energia lá que eu teria ficado triste, sei lá. Tem gente que viaja, às vezes fica triste também com várias coisas, Acontece. né? Então, dá para fazer essa consulta sempre que você tiver também alguma coisa específica ali para fazer, né? Algum objetivo específico. Eu sempre pergunto, porque assim, muita gente quer fazer o mapa astrocartográfico a nível de curiosidade, né? Assim, ver vários lugares, só entender. E, bom, você viu no que é muito legal. É muito legal fazer assim. Mas é muita coisa, né? A gente ficar pulando de lugar para lugar, é muita informação e tal. Então, toda vez que me procuram, eu pergunto o objetivo, né? Até no formuláriozinho tá lá, né? Qual que é o seu objetivo de viagem? Então, tem gente que procura para mudança de país, passar o aniversário, casar. Tem gente que quer
desculpa, encontrar o amor da vida. A pergunta que mais me fazem, onde eu vou ficar rica? Eu queria saber essa, gente. Ai, gente, não tem, infelizmente. Onde eu vou ficar rica ali, pelo amor de Deus? Cadê a energia do dinheiro no mundo? Pra mim. Então, eu pergunto esse objetivo pra gente... Falhando. Mas olha, o tempo tá muito seco. Todo mundo da gravação de hoje tá assim, ó. Pois é, tá bem seco. Então, eu pergunto o objetivo pra gente ter uma leitura mais eficaz, né? Então, assim, eu quero ir para trabalhar, eu quero fazer intercâmbio, eu quero, sei lá, passar meu aniversário, eu quero ativar determinada energia da minha vida. Eu sempre pergunto, porque a gente direciona a leitura para um jeito mais eficaz, né? Então, assim, eu quero passar meu aniversário, então a gente vai entender o que você quer ativar para o seu novo ano. Eu quero, sei lá, ativar eu mesma, a minha autoestima. A gente olha a linha do ascendente. Eu quero ativar trabalho, a gente olha o meio do céu. Eu quero fazer uma viagem com a minha mãe, sei lá, a gente olha o fundo do céu, falando bem superficial, né? Então, a gente tem sim como ter objetivos para ativar determinadas energias para o seu novo ciclo, ou se você for morar nesse lugar, qual vai ser vamos dizer, o tema desse lugar, né? Essa energia principal que vai estar sendo ativada. Então, assim, pessoas que querem se mudar para a linha de Marte, por exemplo, né? Que Marte é um pouco mais delicado para muita gente. Eu falo tudo o que vai acontecer, dou a receitinha e falo, olha, de vez em quando dá uma fugida. Viaja para um outro lugar que tenha uma outra energia, ou não mora até o final da vida nesse lugar, sabe? Porque pode ser bem exaustivo. Mesmo que a pessoa tenha integrado, pode ser exaustivo. Entendi. Né? Então, é legal você ter uns direcionamentos para entender o que você pode ativar. Porque realmente é uma ativação de energia. Nossa, e isso é bem legal, porque eu fiquei pensando agora que eu vou sempre querer ativar a energia do dinheiro. Lívia, onde eu ativo a energia do dinheiro? Ai, gente, onde eu ativo a energia do trabalho? Aniversário. Vou ficar ativando... Sei lá, eu passei... Eu nunca viajo em aniversário, na verdade. Nunca. E o último aniversário eu viajei. Eu passei na Disney. Que delícia. Eu não sei o que eu ativei, menina. Será que foi pobreza? Que eu gastei meu dinheiro? Nossa, foi compulsão, imagina, né? Mas já falando pro pessoal... nem comprei muita coisa. Não comprei, eu viajo, eu não saio comprando, não, porque eu preciso fazer escolha. Eu sou uma pessoa que tem que fazer escolhas ainda na vida. Ou eu viajo e passeio, ou eu não viajo. Porque pra fazer compra não dá, gente, viajar e fazer compra. Ainda não deu pra mim. Enfim, o dólar tá caro ainda, Pois é. Mas já falando pro pessoal, gente, não tem um lugar que você vai ficar rico. Infelizmente, o mapa não te dá essa resposta. O que o mapa me fala? Lugares onde você pode ativar a energia da sua casa 10, por exemplo, a energia da casa 2, né? Elas combinadas, elas podem me falar de uma vida profissional. Então, você pode ir para um lugar de meio do céu, onde você vai ter insights para um novo negócio, para você, sabe, criar alguma coisa muito interessante e trabalhar com isso. E aí você ter, vamos dizer que um pouco mais de sorte dentro desse campo, mas não quer dizer que você vai ficar rica. Porque as pessoas acham que os lugares são milagrosos, assim. Eu vou então para minha linha do meio do céu e vai ativar ali e vou ficar rica. Não é bem assim, ela vai ativar essa casa para te dar ferramentas para você desenvolver isso, né? Então, você vai para um lugar de meio do céu, igual eu fui para o México, por exemplo, que é um lugar que é o meio do céu, e eu fui a trabalho, inclusive, e eu tive muitas ideias lá. Muitas ideias. Então, eu anotava muitos insights. Eu conheci muitas pessoas que também, com conversas, a gente trocava muita ideia, informação. E eu fui anotando tudo, assim. Depois você usa. É isso. Então, mas pode ser muito legal para alguém que se sente estagnado, por exemplo. Pode. Pô, não tá fluindo, eu não sei o que fazer, o trabalho não tá fluindo, sei lá, você vai, vou passar férias, então vai pra um lugar pra você ativar trabalho, dinheiro, que de repente você vai ter insights, vai voltar e a coisa vai fluir melhor pra você. Sim. Dá pra usar dessa maneira, então. Dá pra usar dessa maneira. E dá também pra você fazer umas calibragens no meio do caminho, né? Então, por exemplo, o nosso amigo foi pro Portugal, né? Que onde passa... Tô com saudades. Onde passa Marte pra ele, bem intenso. Uau! Né? E aí ele chegou pra mim e falou assim, nossa, mas já tá 6 meses que eu tô aqui e eu não tô me sentindo assim
corajoso, tô meio estagnado e tal. E a gente foi fazer uma análise do mapa dele e tal. O que aconteceu? Ele mudou para essa linha super intensa, que é uma linha que pede movimento, pede coragem, né? Pede impulso e tal. E ele tava ficando dentro de casa. Tava ficando muito, vamos dizer, sedentário, sabe? Eu falei, então, mas é porque você tá guardando essa energia e essa energia tá indo muito pro mental. Daqui a pouco você vai ter enxaqueca, vai ter insônia, porque a cabeça não para, essa energia está indo para algum lugar. O que você precisa fazer? Movimentar. Então, volta para academia, volta a correr, volta a fazer outras coisas e tal, para essa energia circular e você conseguir pegar desse lugar essa energia que o lugar está te dando. Você conseguir usar essa energia. Então, não é só ir para o lugar e do nada vai acontecer, sabe? Então, assim, às vezes a gente precisa trabalhar com a energia. Por isso que tem receitinhas. Não, mas esse Marte, gente, é um Marte problema. É danado. Marte é danado. Marte me deu problema também. Depois eu falo aqui onde meu Marte apareceu. Mas ainda bem que eu não quero me mudar para lá. Mas entendi. Então, você sempre tem que tá ativando. É que assim, é diferente quando você vai para um lugar de Marte e você vai de férias. Ah, tá. Porque assim, eu vou de férias, então eu vou ficar lá, sei lá, 5 dias, uma semana, e eu quero captar essa energia e tal. E quando a gente vai de férias, a gente vai estar em movimento. Porque você vai estar visitando lugar, você não vai pra dormir, vendo né? coisas. Um lugar que geralmente você não dorme até de férias, né? Você você quer absorver tudo daquele lugar, né? A gente que gosta de viajar nem dorme, né? Você fica louca. E aí, quando você vai para um lugar desse para você morar, você está muito tempo ali naquela energia. Então, você pode começar a deixar essa energia ceder, sedimentar dentro de você. Então, né, você movimentando de novo essa energia, você faz ela circular ali para você. Então, você trabalha com ela. Por isso que a longo prazo a gente olha o realocado. Entendi. E aí, por exemplo, se já está decidido que eu vou me mudar para Nova York, ou porque a minha empresa me mandou para Nova York trabalhar, ou não, eu já decidi, eu vou abrir um café em Nova York, eu vou para lá, acabou. Só que aí você vê para mim que não tá tão favorável. Tá. Tem as receitinhas também, não tem pra... É que depende de onde não tá favorável. Entendi, né? Depende. Tem depende. lugar, você pode olhar e falar assim, olha... É que tudo depende, na verdade. Não tem uma receita que não dá é uma pra todo resposta mundo. pronta, né? Não, eu preciso realmente analisar. Porque tem muitas coisas que podem influenciar, né? Então, assim, a gente olha as linhas principais, que é do eixo que eu falei. A gente olha as energias complementares. A gente olha os parãs, que são energias de cruzamento. E a gente olha o mapa realocado. É muita coisa pra gente entender. Para saber se isso vai dar certo ou não, tá? E pode ser que dê certo de um determinado jeito, pode ser que tá dando certo de um lado e de outro lado você tem mais desafios, você precisa liberar esses desafios. Não existe um lugar perfeito. É esse o grande ponto. Não existe um lugar perfeito. Até onde você mora não é perfeito para você, né? Sempre vai ter pontos altos e pontos baixos, pontos positivos e desafios. Sempre vai ter. Agora a gente precisa entender que desafios são esses, porque se você tiver consciência do que você está do que você precisa trabalhar, do que você tem que trabalhar e tal, essa consciência vai te dar mais ferramentas de você mexer com essa energia e você consegue dar umas equalizadas ali. Né? Então, por isso que a gente tem que analisar tanta coisa. É muito profundo. É muito profundo, mas é o que você falou. Onde a pessoa nasceu, aonde ela mora, você tem coisas a trabalhar na sua vida, gente. Porque ninguém é perfeito, ninguém tem uma vida perfeita. E nenhum lugar é perfeito. Exato. De repente, você vai se mudar para um lugar que isso que você tem que trabalhar aqui vai ser maravilhoso, vai fluir muito bem, você não precisa trabalhar isso. Mas uma outra coisinha você vai precisar trabalhar, né? Que é isso, não existe lugar perfeito. É porque assim, quando você vai para outro lugar, a gente faz um mapa realocado baseado, como se você tivesse nascido naquele lugar, baseado no horário que você nasceu, mas com a diferença do fuso. Então, a mandala funciona como um reloginho, ela gira, né? Porque o seu ascendente é o signo que está no horizonte na hora que você nasceu. Sim. Né? Quando você muda de lugar, esse fuso e tal, ele muda esse signo que estava no ascendente. Então, a mandala gira. Né? No que ela gira, ela vai influenciar diferente as casas, os planetas vão mudar de grau. Então, vai ter ali uma coisinha. Como gira tudo, em algum lugar
vai Sim, ficar ali exato. desafiador, entendeu? Exato. Infelizmente, Tava desafiador aqui, mas agora vai ser aqui. Infelizmente acontece. Agora, é bem interessante, porque, por exemplo, eu fiz uma análise para uma família onde eles iam mudar de país. E aí, a filhinha deles tinha uma casa bem desafiadora para a saúde. Aqui, né, onde ela nasceu e tal. E aí, no que eles vão mudar, essa casa do desafio muda. Olha. Então, de certa forma, dá uma melhoradinha na saúde dela, sabe? Olha. Aí, às vezes, a gente pensa, né? Porque muda pro campo, o ar é melhor e tal. De certa Também. forma, mas o mapa explica. Quer outras explicações? Temos. E tem também, assim, períodos melhores para ir para determinado lugar? Então, eu sei que eu quero ir para a Índia. Ah, Letícia, mas olha, se você for agora, mês que vem, não vai ser tão legal. Deixa para ir. Ou até para se mudar, ou até para fazer o intercâmbio. Sim. Existe isso também? Da pessoa chegar lá, oi, quero fazer o intercâmbio para Irlanda. Amanhã, você fala, se fosse você, eu esperava. Ou então, assim, ó, se você for, você tem que ir agora. Tipo, tem isso? Tem isso porque a gente olha os trânsitos e a gente olha uma outra técnica dentro da astrocartografia que se chama ciclocartografia. Então, a gente consegue analisar os melhores períodos. Isso também explica o porquê que você foi num lugar e aí você amou, e você voltou no lugar e teve perrengue. Por quê? Porque tinha uma diferença de energia no mundo. Né? O mundo também tem energia, os lugares também têm energia, né? Então, a gente analisa ali como que tá as energias planetárias, né? Os trânsitos planetários, para entender se está casando direitinho com a sua energia para aquele lugar. Então, sim, tem como a gente analisar. Olha, então também acho que é sempre válido, mesmo que seja uma viagem de férias mais curta, mas acho que principalmente se é uma mudança um pouco maior, né? Sim. Analisar até para você ver se você está indo no período mais favorável, né? Não vou dizer nem certo ou errado, mas é favorável, que a gente estava falando. Não, uma energia não significa que, então é assim, ponto final. Não, é favorável para o trabalho ou não, favorável para ter insights. Aqui é favorável para a saúde. Falando em favorável, sabe o que eu lembrei? Que eu sei que tem gente que chega perguntando para você também. Quero casar, tô solteira. A pessoa que quer casar, ninguém é obrigado, tá, gente? Eu quero um amor. Tipo, você consegue ver algum lugar no mundo onde existe essa energia favorável para de repente essa pessoa encontrar um amor? Acontece. Dá pra pessoa dar uma olhada nisso. Mas assim, de novo, não tem regra, porque cada caso vai ser um caso, né? Como eu tenho que analisar o mapa natal para entender se essas energias estão legais e depois analisar o astrocartográfico, eu preciso casar informações. Então, não tem bem uma regra. De um modo geral, falando bem superficialmente, eu podia falar que assim, olha, linha de Vênus é interessante, linha de Lua é interessante e tal. Mas vamos dizer que essa pessoa tem, por exemplo, Vênus na sombra, o que a gente chama de shadow planets, que é assim, em combustão, né? Então, se a pessoa tem, por exemplo, um Vênus que está muito coladinho no Sol, ele está em combustão, ele está sendo queimado, vamos dizer. Então, não manifesta direito. Olha. Ou se essa pessoa está com shadow planets, que quer dizer assim, muitos planetas juntinhos, um deles não está sendo manifestado ou tem dificuldade de ser manifestado. Aí a pessoa vai para a linha de Vênus e não tem esse resultado, né? Então, assim, a gente precisa entender como é que tá lá no mapa natal e aí mandar a pessoa para um lugar mais favorável. Não quer dizer que vai acontecer um milagre lá, tá a bom? pessoa chega lá, Lívia, não encontrei o amor. Ou então a primeira pessoa que fala, oi, bom dia, é o meu amor. Nossa, sim, as pessoas ficam um pouco condicionadas. Não pode ter, então, assim, você fala, vai para lá, a linha de Vênus, você vai encontrar um amor. Eu não falo bem isso. Eu falo assim, olha, a linha de Vênus é favorável, mas pode ser isso. A pessoa chega lá e acha que qualquer pessoa que cruzou o caminho dela vai ser o amor da vida dela. Vamos com calma. Não é bem assim. Eu tô falando de energias favoráveis, né? Não quer dizer que de fato vai acontecer. Pode ser que chegue lá e você não se comporte de um jeito que está aberta aquela energia. Então, tudo meio que depende. Por mais que eu te fale para ir num lugar e tal, vai depender muito de como você se comporta nesse lugar. Né? É aquilo que a gente falou da mandalinha que gira, né? Então, assim, por exemplo, aqui no mapa natal, a pessoa
tem questões com relacionamento, por exemplo. Então, isso não flui pra ela. Aham. Aí girou a mandalinha, não, vou morar não sei onde. Vou morar no Aí- Japão. Ah, Aí, ali, esse probleminha, essa questão que ela tinha foi para outro lugar pode e ser. tá favorável ali a questão dos relacionamentos, né? Pode ser, pode acontecer. É mais ou menos- Aí a gente vê no mapa realocado como é que tá, né? É. Como é que essa Mas, energia... mas também, aquilo que a gente falou, não significa que é isso, só que tá favorável. É que eu falo pode desse ser. jeito porque as pessoas querem muito um milagre. Do mesmo jeito que as pessoas querem um milagre de, eu quero me mudar pra uma linha de meio do céu, eu vou ficar rica, Uhum. ou eu vou pra uma linha de Vênus e vou encontrar o meu amor. Não é bem assim que funcionam as coisas, né? Então a gente tem energias favoráveis. Uhum. Mas assim, não é um milagre mesmo, sabe? Não quer dizer que vai acontecer desse jeito. Sim. Quer dizer que um lugar vai te trazer oportunidades ali, Exato. né? Mas aí livre-arbítrio, tá, gente? Oportunidade depende muito de se você quer abraçar ou não, Sim, sabe? exato. Então, além de toda a análise, ainda tem esse lado de você chega lá e como você tá aberta para isso. Uhum. Porque pode ser que eu te fale, nossa, você vai estar com uma linha de sol, vai estar super aberta e tal. E aí vamos dizer que um dia antes de você ir, você brigou com seu namorado e você se fecha. Uhum. Você que não quer ficar aberta para essa energia, sabe? Sim. O lugar tá ali te dando ferramentas, mas você tá, né, fechada. Sim. E aí, falando em namorado, e até no caso da família que você citou, na astrologia tem a sinastria, né? Sim. Que, pra quem não sabe, é quando você faz, tipo, um mapa do casal. Ó, né? Eu não entendo nada. Qualquer coisa ali explica aqui, Não, aqui mas de assim novo. dá para entender. É mais ou menos isso. Um amigo meu deu de presente de casamento uma sinastria, minha e do Que Danilo, legal. foi bem legal. E, por exemplo, dá pra fazer a sinastria no mapa astrocartográfico, porque às vezes eu não vou me mudar sozinha. Às vezes eu vou me mudar com meu marido, às vezes com o marido, filhos, às vezes com a mãe, sei lá. Né? Com um monte de Sim. gente. Então, até dá para fazer a sinastria no mapa astrocartográfico, assim, de um jeito, né, que realmente mostra a energia dos dois. Mas eu acho muito confuso, para falar bem a verdade. Então, eu prefiro fazer o mapa de cada um e o astrocartográfico de cada um e entender ali determinados lugares como é para cada um. Eu acho que fica muito mais fácil de ver. Até porque o Jim Lewis, quando ele criou a astrocartografia, né, que ele realmente sistematizou isso e tal, não tinha muito esse foco com a sinastria. Então, não é uma coisa realmente comum dentro, Sim. sabe? Então, eu prefiro fazer separadinho e tal. Mas dá pra ver sim, né? Faz Mudança muito de sentido. país é muito interessante ver de todo mundo que vai, né? Igual eu fiz da família, eu fiz de cada um separadamente, a gente Sim. entendeu. Ou até, sei lá, viagem, lua de mel, esse tipo de coisa, a gente olha Verdade. e Olha. cruza as informações. Aí você vai falando, eu fico, olha, eu quero analisar isso, quero analisar aquilo. Por dá exemplo, falou do vontade. aniversário, quero analisar como foi a Disney, de fato. A lua de mel, como foi minha lua de mel? Quero analisar, sabe? Aham. Porque normalmente a pessoa procura pra analisar uma coisa que ela vai fazer, mas é muito legal essa brincadeira também de analisar. É legal Às vezes pra analisar. entender alguma viagem que você fez, como você Sim. fez em Nova York a primeira vez e meio que foi tudo muito conturbado e tal. Ou pra entender um lugar que te chama o tempo todo, né? Como eu tenho alguns lugares que ficam me chamando. Que eu quero voltar, que eu sinto uma ligação, né? Os lugares atraem a gente, né? A astrocartografia explica o porquê. Então, a gente sempre tem lugares que, nossa, esse lugar me atrai, que seja o próprio lugar, que seja a cultura do lugar, que seja o idioma, a comida. Então, tem lugares, sim, que atraem a gente. E, geralmente, a gente tem uma energia lá para explicar, né? Então, por que esse lugar atrai? Geralmente, essa energia que está lá é uma energia que precisa ser trabalhada ou precisa ser ativada, né? Então, é interessante a gente analisar tanto o lugar que você quer ir quanto o lugar que você foi, para entender, né? O que realmente você passou por lá, o que você pode passar por lá. E se você ainda for, é mais interessante ainda, porque você vai com a consciência do que você pode esperar ou trabalhar ali. Sim, né? exato. Já vai pronto. Ou Vai faz pronta. a receitinha, né? Faz a Como você falou, receitinha. olha, você quer ir pra Islândia? Então vamos fazer isso ou aquilo. Ou enfim, sei lá. Mas aproveitando aqui, a gente já contou algumas histórias
Eu agora nem sei se... Que foram já histórias grandes e profundas, né? Porque eu queria alguma história, assim, de alguma transformação de vida da pessoa, ou falar um pouco mais sobre isso, ou você teve um feedback já, tipo, a pessoa já se mudou e falou, nossa, isso bateu, sei lá. O Ando, nosso amigo, né, que inclusive me incentivou a começar a atender de verdade. Beijo, Ando. Não que ela não atendesse, né? Não que eu não atendesse, mas eu que agora ela tem site. Eu formalizei a coisa, né? Muito lindo, por sinal. Ai, obrigada. O Ando mudou para uma linha de Marte, né, ali em Portugal. Estou falando porque ele é o mais recente, né, que me deu esse feedback. E aí, quando a gente conversou antes dele mudar, ainda não tinha nenhuma perspectiva de mudança. Mas ele tinha essa atração por esse lugar e tal. E ali, no meio de uma festinha de aniversário, a gente conversando sobre isso, eu abri o mapa dele rapidinho, olhei e falei para ele, assim... Foi uma análise bem superficial, tá, gente? Não é assim que funciona. Mas eu falei para ele superficialmente ali como seria mudar para lá, que energias ele podia encontrar, onde que ativava no mapa dele e tal. E ele guardou essa informação que eu não achei que seria tão, né, transformadora para ele. Foi. E ele mudou, de fato, né? Antes da gente fazer uma outra análise mais profunda. E aí, 6 meses que ele estava lá, ele me chama para a gente conversar sobre experiências, ele queria ver um outro lugar para passar o aniversário e tal. E aí a gente começou a conversar e aí eu comecei a falar para ele, você deve estar sentindo isso, e tudo bateu. E ele falou, nossa, e eu nem lembrava, ele falou, nossa, você me falou que isso podia acontecer. E, gente, eu não lembro o mapa de todo mundo que eu faço, então, assim, muita gente, muita energia. Não tem como. E ele falou, não, mas você disse que isso ia acontecer e está acontecendo, e você está falando agora que isso que eu posso estar me sentindo, e eu tô assim, e realmente eu me queimei aqui, porque, né, linha de Marte. Menina, foi assim, interessantíssimo, porque ele estava comprovando realmente a teoria da coisa para mim, né? Sim, e tá ele vendo, me falou gente? tudo. Ele me falou tudo. Ele falou, pelo amor de Deus, o que eu faço para equalizar isso, né? E aí a tal da receitinha do movimento de Marte, né? Marte pede movimento. E aí eu falei para ele, olha, faz isso. E no dia seguinte ele me mandou mensagem, eu tô correndo, voltei a correr, sabe? Olha aqui na academia. Então, Marte realmente pede um movimento, né? E ele foi lá fazer e tal. Mas eu tenho umas histórias bem interessantes, assim, inclusive comigo. Eu tenho um destaque no meu Instagram, que é bem recente, que eu comecei a contar sobre um sonho que eu tive. Que eu descobri que esse lugar existe. E é muito louco como, né, a energia atrai pra gente. Tem um tempo que eu tenho um sonho recorrente de um lugar. E aí é uma casinha muito específica, com um cercadinho bem bonitinho, em um lugar muito específico. Parece, assim, a paisagem do... Sabe a paisagem do Windows? Que, né, sabe? Um campo gigantesco e tal. E eu tenho esse sonho recorrente com esse lugar. E, de vez em quando, eu relembro esse lugar, me vem na cabeça e tal. E eu já fiz algumas terapias... inclusive uma leitura de áurea que eu fiz uma vez e a menina que fez a minha leitura, ela viu essa casinha e me falou da casinha e tal. E eu fico intrigada com isso, né? E aí um dia, rolando feed lá no Instagram, apareceu um post do Você Sabia, onde tinha uma foto exatamente da casinha. Do seu sonho. Do jeito da casinha, o jeito certinho da casinha e tal. E eu falei, gente, esse lugar existe? Eu fiquei bem impressionada. Eu vou atrás de saber onde é que é. E aí eu fui atrás, falei com eles, peguei no post e tal. E aí descobri que é uma ilha no sul da Islândia. Ah lá. E eu falei, óbvio que eu vou olhar na astrocartografia o que está acontecendo de energia nesse lugar, porque que está me atraindo tanto. E aí? Né? E aí eu descobri que é uma linha de Netuno. Netuno. Que é o regente. Vai traduzindo aqui pra gente. Vou falar de um jeito bem superficial. O que é Netuno? Netuno é o regente de peixes. Né? E ele fala muito de sonhos dentro da astrocartografia. Fala de sonhos, de idealização, de você planejar sonhos e tal. Lugar que vai te dar muitos insights de qualquer âmbito da vida. E eu tenho Netuno no meu IC, né, no meu fundo do céu, tá relacionado com minhas raízes, relacionamento com a mãe e tal. E aí eu falei, gente, eu preciso ir para esse lugar tá me atraindo, né? E aí agora eu tô louca agora você pra sabe. Ir para esse lugar, entendeu? Eu não sei se eu conseguiria ir para essa ilha, de fato. Descobri que a família dona da casa, de vez em quando, abre no Airbnb. Que, inclusive, a Bjork esteve lá.
Tem a casinha pra... Gente! E é possível de visitar a casinha. Claro, tem temporada certa, porque no inverno rigoroso, os pinguins vão pra lá. Ai, deixar que seus lindo. ovinhos. Eu já ia querer ir no inverno, mas o seu sonho não era inverno. No meu sonho não era inverno, porque no meu sonho eu tinha que deixar a grama verde. Eu regava a graminha. Ah lá, gente. Só que é um lugar muito grande, eu não dava conta de regar tudo, né? E, enfim, tem algumas explicações que me deram do porquê que eu não conseguia e tal. E talvez indo pra lá eu ative, né? Essa Alguma coisa, energia. Que legal. Então é bem interessante. Eu lembrei de uma história minha, vou contar rapidamente, que quando eu era jovenzinha, sei lá. E ontem? Não. Mas eu tinha uns 20 anos, eu acho que eu já tava, acho que era começo de faculdade. Fui ver uma exposição no Tomiotaki, era uma exposição de fotografias, e eu vi uma foto de um lugar na Bélgica, que aí eu li ali embaixo, Bruges, Bélgica. E aí eu... Tipo, assim, meu olho bateu naquele lugar, eu falei, meu Deus, eu preciso ir pra esse lugar, eu quero esse lugar, meu Deus, nossa, eu preciso ir pra esse lugar, que lugar maravilhoso. E aí eu li lá, Bruges, Bélgica. Enfim, salvei aquilo na minha mente, depois procurei na internet, sabe? Enfim, ficou lá guardado. E aí eu acho que depois eu não sei, não lembrava muito. E aí, quando eu tava fazendo intercâmbio na Irlanda, eu falei, quero viajar pela Europa. Falei, beleza, vou pra Bruges, na Bélgica. Quero ir pra Bruges, na Bélgica. Porque eu vi a foto e eu queria ir pra Bruges, na Bélgica. E aí, eu fui pra Bruges, na Bélgica, um dos lugares que eu mais amo também no mundo. A gente viu, tinha umas linhas boas delícia. Lá, né, de sol. Tem umas coisas bem legais Tem umas lá. coisas boas pra mim lá. E aí... Enfim, fiz lá, tô fazendo meu mochilão, tirei várias fotos. Não. Depois que eu tava no Brasil e tava olhando as fotos, e aí eu fui. Eu lembrei disso, que eu tinha visto a fotografia, né? Eu falei, nossa, deixa eu achar aquela fotografia. E aí eu achei a fotografia que eu tinha visto na exposição. E aí eu vi uma foto que eu tirei que era assim, praticamente o mesmo enquadramento do mesmo lugar. Só que na hora que eu tava no lugar, eu não percebi. Porque eu nem pensei que eu fosse encontrar o exato lugar da foto, sabe? Uau. Apesar de, gente, é um lugar que as pessoas passam, um lugar turístico. Mas, enfim, não imaginei. Aí eu fiz a mesma foto. Falei, meu Deus. Uau. Eu tava no mesmo lugar da foto. Ai, que legal. Enfim, foi um lugar que eu amei mesmo. Uau, que incrível. É isso. E a astrocartografia me explicou algumas coisas, já que a gente deu uma passadinha ali pela Bélgica, né? É muito interessante, porque, de fato, os lugares te atraem. Né? Os lugares vão atrair a gente. Faz muito sentido, E às vezes você nunca pensou de fato ir lá, ou você não tem condições de ir lá e tal, mas esse lugar tá falando com você de alguma forma, né? E aí a gente tem uma coisinha chamada ativação remota. Boa, eu ia falar, a pessoa sente aquele lugar chamando ela e fala, não dá, gente, pra eu ir, não tem condição, ou... vou demorar muitos anos juntando dinheiro pra ir. O que você faz? Mesma coisa, assim, comigo, eu queria ir pra Nova York desde criança, né? E meu pai falava, porque você vê filme demais, né? Mas eu era pirada com a cidade. Então, assim, eu consumi tudo que eu podia sobre a cidade. Cheguei lá, não me perdi, sabia usar o metrô, sabia tudo. Eu tinha um cronograma que eu juntei, né, você na tinha a cidade vida. Inteira na minha cabeça. E de certa forma eu estava fazendo uma ativação remota dessa energia para mim, né? Então, a ativação remota é quando você consegue captar a energia que você tem daquele lugar sem ir para lá. Pode ficar bem abstrato, mas assim, tudo é energia. A gente vibra energia e energia conecta, né? Energia atrai, energia repele também. Então, as energias, elas vibram em determinadas frequências. E você vibrando na frequência daquele lugar, você, de certa forma, está atraindo essa ativação para você, essa energia para você. Dá um exemplo prático pra gente. Por exemplo, você Como me ativar falou... minha energia? Você me falou que adora a Índia, né? Então, você adora a Índia, você adora a comida indiana, filmes indianos, música indiana, sari, né? A moda as vestimentas indianas. Yoga, né? Yoga. Você tá conectado com yoga, meditação, esse tipo de coisa. Muita coisa que vem desse lugar, culturalmente, esteticamente e comportamentalmente. Nossa, bolorei agora. Você falou do comportamento, até aquele programa de casamento, como que chama?
Eu sei qual que é, não sei o nome, Tem um mas que é eu sei qual que é. indiano. Aham. Tem um indiano, eu quero assistir indiano. Além do... é que é uma senhora indiana. É casamento à indiana. Gente, Tá, eu amo. eu sei, é esse mesmo. Eu amo, foi isso. Nossa, eu amo. Já assisti. Enfim, Então, de certa forma... Então eu consumo tudo mesmo. Você É consome índia, eu quero saber, quero essa ver. energia, sim. Então, assim, você está fazendo uma ativação remota inconscientemente. Claro, quando a gente vai fazer ativação remota, que está dentro da receitinha, né, vamos dizer, eu falo de uma imersão. Né, de você realmente passar um tempo consumindo tudo daquele lugar que você puder. Então, escuta música o tempo todo, escuta o idioma, né, a comida, tudo que você puder consumir daquele lugar, intensamente, você consegue fazer uma ativação remota. Geralmente, antes de viajar, a gente que gosta de viajar, a gente planeja, né? Então, você está fazendo uma ativação remota. Você viaja antes, durante e depois, Sim. né? Então, antes de você viajar, quando você está lá pesquisando, olhando lugar turístico, entendendo aquele lugar, de certa forma, você está fazendo uma ativação remota. Não tão intensamente como uma imersão, mas está fazendo, né? Então, assim, eu quero me preparar para ir a determinado lugar e você começa a estudar o idioma e entender a cultura daquele lugar. É uma ativação remota. Sim. Né? E no caso, por exemplo, quero escolher um lugar para o meu aniversário que vai me ativar uma energia do trabalho ou sei lá do que. Eu só quero saber de trabalho. A maioria das pessoas. Quero saber de trabalho. Que eu já tenho relacionamento, né? Então. Aí, por exemplo, Letícia, esse país aqui parece interessante para ativar essa energia, mas eu não consigo ir. Aí eu faço dá para fazer uma receitinha também para ativar isso? Ou nesse caso não é bem assim? Não, nesse caso é ativação remota. Também. Dá para fazer. Você faz uma imersãozinha ali naquela época, lugar, sabe, do meu aniversário. Isso. Vamos dizer, passar a virada, né, dentro dessa imersão, né, a virada do ciclo. Legal. Então, você consegue fazer. Raramente eu consigo viajar na época do meu aniversário, né, porque como eu tenho sol na casa 10, né, e aí a casa 10, né, que essa casa, vamos dizer, popularmente, casa do trabalho, do profissional e tal, é geralmente uma época que atrai muito trabalho para mim, né, o sol... Vamos falar mundanamente, né? A energia planetária, o Sol está passando na minha casa do trabalho. Então, o Sol passando nessa casa, ele dá uma ativadinha. Então, geralmente é uma época que eu trabalho muito, eu não viajo, a não ser que eu, sei lá, planeje com muita antecedência e aí não pego os trabalhos. Mas se eu for deixando, vai aparecendo coisa, eu vou pegando, né? E aí você não consegue mais fechar a agenda, né? E aí eu faço ativação remota. Legal. Eu posso fazer. Olha só, eu quero saber agora de uma coisa que a gente falou antes de ler o meu mapa astrocartográfico, que foi enquanto você estava me explicando meu mapa natal, e que eu não tinha visto antes, que é o Quiron e o Nodo. Porque isso eu senti que tem muito peso na hora da leitura também do mapa astrocartográfico, né? Pode ajudar a gente a trabalhar muita coisa na gente. A gente tá querendo aqui o quê? Autoconhecimento, bem-estar, não pirar, né? Fala um pouquinho disso pra gente. O Nodo foi aquilo que eu comentei na hora do seu Marte, né? Vou relembrar. Então, você tá com o Marte interceptado ali, né? Ele tá dentro das cúspides, né? Nada tá cortando nele. Então, existe já uma certa dificuldade de desenvolver essa área. Né? Junto você tem ali um nodo. O nodo, ele me fala de uma energia. Não é um planeta, tá? É um ponto calculado ali matematicamente. Que é de astrologia kármica, você falou, é isso? Isso. Muitos astrólogos da astrologia kármica gostam de ler o nodo, o Quiron e tal. Não é todo astrólogo que lê. Eu gosto bastante por causa dessa visão de energias que você precisa desenvolver, né? Então, o nodo, ele me fala de uma energia que precisa desenvolver. Então, você vem com o nodo norte e o nodo sul. O nodo norte me fala sobre essa energia que você vem para desenvolver aqui. E o contrário dele, espelhado, tem o outro lado, né? Que é uma energia que você já atrai. Você já traz da Você veio para o mundo com essa energia e uma que você precisa desenvolver aqui. Você já vem com ela trabalhada. Então, assim, no seu caso, é Libra, né? Então, você vem muito bem trabalhado em Libra. O seu Sol também está lá facilitando, né? E tal. Por mais que ele também esteja interceptado, porque é espelhado, né? Mas o seu Sol está lá. Então, de certa forma, já tem uma facilidade ali dessa energia. E aí, o outro lado, né? Que você precisa trabalhar é o que você vem trabalhar na vida.
né? Então, assim, você pode ser colocada em situações, por mais que você esteja aqui, mas ao longo da vida de modo geral, ser colocada em situações para lidar com certas coisas, né? Então, lidar com a impulsividade dos outros, a agressividade dos outros, uma hostilidade, você ser colocada em situações para você confrontar, para você se impor, para você ter coragem, né? Tudo isso me fala essa energia de Áries, né? Entendi. Ares está ali ligado, né? Tem o regente Marte, né? Que é o deus da guerra, né? Todo esse fogo, esse impulso, Que a essa gente coragem. falou de Marte hoje, hein? Marte, enfim, eu também tenho uma coisinha com Marte e com Ares, quer dizer que eu preciso trabalhar, né? Então. Mas então esse nodo é alguma coisa que a pessoa precisa trabalhar. Você tem os 2 pontos, né? O que você traz de outra vida. É verdade. E o que você tem que trabalhar nessa, né? Aí no Faltou meu caso trabalhar é o de na vida Áries, passada. no caso de fulano é não sei o quê, Tem que olhar cada caso, né? Tá. E o Quiron me fala de uma ferida, né? Então, por exemplo, você tem o Quiron em Gêmeos, é uma feridinha nessa área, né, do que Gêmeos representa. Então, a gente pode estar falando de, por exemplo, comunicação. Você já trabalha com comunicação, então, de certa forma, você está talvez curando já esse ponto, né, da sua vida. Entendi. Então, o Quiron é uma coisa, é uma ferida que você precisa curar. Falando popularmente, pra gente entender, é isso. Tá, deixa eu ver se o leigo entendeu. É isso. Seria mais ou menos isso, tá. E aí é legal porque a gente consegue colocar ele no mapa astrocartográfico também, de alguma maneira? Não necessariamente colocar ele no mapa astrocartográfico, mas não sei o que eu tô falando, Lívia. Tudo bem. Se é isso, mas você traduz. É que assim, de novo, cada caso é um caso, né? Se você tem esses 2 pontos que eu acho interessante falar para as pessoas, porque muita gente fala, eu não sei minha missão, eu tenho certas dúvidas. Às vezes, esses pontos vão dar algum direcionamento, ou vão dar um insight para a pessoa e tal. Geralmente, as pessoas querem saber o lado profissional. Para onde eu vou que vai me desenvolver, né, esse lado da vida e tal. Se esses 2 pontos estão muito relacionados com o profissional ou com uma parte mais de essência, né, estão afetando uma personalidade, uma coisa do tipo, é interessante saber. Por mais que não tenha uma linha de Quiron, por exemplo, mas é interessante saber o que você tem ali para desenvolver dentro de uma essência geral. E aí você conseguir usar essa energia melhor, né? Então, entendi. assim, Letícia, te falta uma coragem, sabe, né? E aí eu vou lá pra onde? Aí você vai pra uma linha de Marte, por exemplo. Que a gente viu lá no meu Nepal. No Nepal, meu Nepal é meu, gente. Porque eu falo que Nepal... Eu falei pra Lívia que Nepal é um lugar que eu quero muito ir. E que é um lugar até que eu queria... Claro, pode só a passeio, mas se eu puder ficar 15 dias, 1 mês... Talvez 2, não sei. Mas assim, 1 mesinho, uma coisa de aprofundar em algo, nananã. Sim. Só que lá passa essa linha de Marte que vai me pedir muito essa coragem que eu preciso no nodo. Então, vocês estão entendendo? Mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas eu quero dizer assim, só para resumir pro pessoal, que, por exemplo, é um lugar que de repente vai me ajudar a trabalhar isso que eu preciso trabalhar. Então, por isso é importante saber o nodo e o Quiron, acho que é mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Por exemplo, no seu caso, ali no Nepal, passa Marte. Né? Marte tá ali já te colocando à prova. Super, né? Aí já assim, tudo então, bem. Ainda assim, bem que eu não pensava em morar no Nepal, mas porque seria um problema, né? No meu caso. Para você, seria bem desafiador, no seu caso, né? Seria bem desafiador. E, assim, a longo prazo, você poderia ficar muito exausta, por exemplo, né? Então, assim, o seu Marte está passando ali. E aí, você já tem no seu mapa uma certa dificuldade de desenvolver essa área de Áries, né? Que está ligado a Marte. Então, por isso que a gente analisa as ligações. E aí, você indo para esse lugar, você vai ser colocada à prova, né? Assim, mais intensamente de desenvolver isso. Você poderia desenvolver aqui onde você está? Poderia ser colocado em situações e tal, mas como você está dentro de uma área de conforto, zona de conforto, porque aqui você tem familiar, que você tem como fugir, você desvia e tal, você poderia demorar mais tempo para desenvolver isso. Você indo para um lugar onde você está emergida nessa energia,
Você precisa É obrigada a enfrentar. Então por isso que eu falo, né? Você vai para certos lugares que você dá uma evolução quântica ali, né? Porque você é colocado à prova de uma certa Sim. forma que você precisa responder àquela energia, né? Aquelas situações e tal. Então é um lugar que pode ser Ou bem pedir pra desafiador. sair, né? Eu desisto, vou embora. Pode ser também, né? Igual eu te falei, você tem a escolha de ir para esse lugar ou não. Eu te falo o que tem lá. Você tem o livre-arbítrio de ir e chegar lá e falar, querer nossa, enfrentar. não dou conta. Ok, sabe? Mas eu sabia o que eu ia encontrar. Você sabia, Isso que é muito legal na astrocartografia, né? Gente, eu amei tudo. Eu acho que amei tudo. Acho que é uma super ferramenta mesmo, assim, com toda essa análise, né? Uhum. Que você faz, é muito legal, gente. É muito completa. O mapa natal também, que eu já tinha feito, mas mesmo assim eu senti diferença também. Nossa, acabei de estragar minha calça um pouco. Escutei um rasguinho. Né? Mas é uma análise muito, muito profunda, muito completa. E é isso, gente. Dá pra você escolher um lugar. Se você quer estudar onde você vai desenvolver melhor, né? Os seus estudos, ou onde você vai ter insights de trabalho, onde você vai fluir o trabalho melhor, onde você vai enfrentar uma coisa que você precisa. Enfim, curar alguma coisa. Dá pra você usar muito essa ferramenta, né? Pra nossa evolução, pro dia a dia. Pro dia a dia também, né? Às vezes você não precisa ir pro Japão, né, gente? Assim, às vezes você pode... O Brasil é imenso, né? Você pode descobrir coisas aqui dentro. Na sua cidade natal, a astrocartografia vai me falar o que você já vive aqui. O que pode acontecer é eu analisar, por exemplo, te falar certos pontos que acontecem, mas que você não para pensar, você só vive. Né? Então, às vezes, é por isso que eu falo, a astrologia não é bem para eu te falar como você é e você se conhecer. É, na verdade, um reconhecimento. Eu não vou te falar uma coisa muito nova, mas eu vou te pôr para pensar sobre aqueles pontos. Então, eu vou te falar determinadas energias que você tem em determinados pontos da vida e você se reconhece ali, né? Por isso que fichas vão cair. Fichas vão cair. Eu te falando lá do seu mapa e você, nossa, é mesmo. É isso. Porque você está se reconhecendo. Né? É uma ferramenta de autoconhecimento, porque a gente não para pensar sobre esses pontos da vida, mas eu não vou te falar coisas novas, eu vou, na verdade, te fazer reconhecer esses pontos, né? Vários pontos. Agora, quando você muda de lugar, a gente considera ali as 300 milhas, né? São energias que vão, sim, influenciar outros pontos que você tem. Então, por isso que é legal você primeiro passar pelo seu mapa natal, entender os pontos principais, né? Eu não faço uma leitura do mapa natal tão profunda, né? Eu achei profunda. Eu achei. Eu falo, na verdade, os pontos principais do eixo que vão aparecer ali na astrocartografia e alguma coisa que chame mais atenção. Então, por exemplo, o seu Áries ali estava chamando bastante atenção, como você queria ir para pontos onde tem o Marte, é importante falar, né? A gente tem que analisar os dois juntos. E aí eu te falo esses pontos principais para você entender o que você vai passar na astrocartografia. Mas o mapa natal é muito mais profundo, né? Tem como falar muito mais coisas. Olha só, gente. Bom, se quiser um mapa natal ou um mapa astrocartográfico ou os dois, aqui, Lívia, para vos atender muito bem. Lívia, obrigada! Eu que agradeço. Foi muito gostoso, amei. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Suas redes sociais estarão aqui. Tá bom. Quer falar também? Não, falar isso, assim, que não existe um lugar perfeito, né? Não existe um lugar milagroso, mas existem lugares que vão ativar pontos, que vão fazer você enfrentar certos desafios e, com certeza, qualquer lugar que você vá, você vai tirar alguma coisa, porque a gente nunca volta igual de uma viagem.
Isso é o mais fascinante, né? A gente que ama viajar, que tá realmente aberta, né? Porque tem gente que realmente não gosta, ou viaja e fica no hotel, né? Enfim, eu viajo para me perder nas ruas, né? Isso é o mais fascinante, é o mais gostoso. Então, assim, tendo a consciência do que esse lugar vai te dar, você vai estar mais receptiva, né? Talvez para essas transformações. Mas, se você não tiver também, os lugares vão te transformar de algum jeito. Não tem como. Com certeza, concordo. Não tem como. É isso. A gente nunca volta igual de uma viagem, né? Mais uma vez, obrigada, Lívia. Ui, obrigada. Gente, olha, se vocês gostaram, por favor, curtam este vídeo agora. Se inscrevam no canal que tem. Me segue. Segue também a gente, eu, a Lívia, o Não Pira no Instagram. Se inscreve aqui no canal também. E é isso, aproveita, vê todos os outros vídeos que tem que você não viu ainda e veja os próximos, que tem muita coisa boa vindo por aí também. Obrigada e tchau. Tchau.